Oi, criança! Tudo bem com você? Mais uma lição está começando e hoje nós vamos descobrir o que aconteceu depois que Paulo foi levado para a fortaleza para ficar preso ali. Antes disso, o título da nossa lição de hoje é O sobrinho de Paulo descobre um segredo. Será o que o sobrinho de Paulo descobriu, hein? Já nós vamos saber o que ele descobriu. Mas antes disso, vamos lembrar o nosso texto para memorizar essa semana? O texto diz assim: agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. E está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Vamos falar junto comigo? Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Muito bem! Nós vamos iniciar a nossa lição de terça-feira e nós vamos saber o que o sobrinho de Paulo descobriu. Mais de 40 homens queriam matar Paulo. Pensa só, depois de toda aquela confusão, ele tinha sido levado para a fortaleza e tinham 40 homens montando um plano terrível para poder matar Paulo. E esses homens, eles prometeram entre si que eles não comeriam nem beberiam nada até que tivessem Paulo em suas mãos. Criança, já pensou nisso? Esses homens eram tão mal que eles fizeram até uma greve de fome e de beber. Eles não iam comer nem beber nada até que tivessem Paulo em sua mão para matá-lo. Que coisa horrível! Eles planejaram uma armadilha. Chamariam Paulo para fazer perguntas e assim que chegassem, o matariam. Então era uma emboscada que a gente conhece hoje, né? Eles iam chamar, dizer que queriam fazer algumas perguntas e quando Paulo chegasse, eles matariam Paulo. E aí, Jesus estava com o apóstolo e durante a noite, ele veio e falou com ele. Olha que incrível, crianças! Paulo tinha uma ligação tão próxima que ele ouvia a voz de Deus falando com ele. E de noite, ele veio e falou com ele. E o que ele disse? Ele falou assim para Paulo: tenha bom ânimo, Paulo. Já começou animando. Tenha bom ânimo, Paulo. Seja corajoso, pois da mesma forma como você falou às pessoas em Jerusalém a meu respeito, também falará em Roma. O sobrinho de Paulo soube como esses 40 homens planejavam matar Paulo, seu tio. Então, imediatamente correu para a fortaleza para contar tudo a Paulo. O apóstolo chamou depressa um soldado e disse: por favor, levem esse garoto até o comandante agora mesmo. Levem esse jovem até o comandante agora mesmo, porque ele tem algo muito importante para dizer. E aí o soldado levou o sobrinho de Paulo até o comandante e o comandante perguntou assim: o que você tem para me contar? E com coragem, criança, esse rapaz foi muito corajoso. Com coragem, ele contou o plano daqueles 40 homens que queriam matar seu tio. O comandante ouviu tudo que ele estava contando e aí ele disse: por favor, não diga a ninguém que você me contou essas coisas. E esse comandante agiu rápido, fez todo um planejamento, pediu para chamar os 2 melhores centuriões que ele tinha, os melhores soldados e 70 cavalos. O que é centurião, criança? Você sabe? Centurião era o líder por 100 soldados. Então, a cada 100 soldados, tinha um chefe deles. Então, tinha 2 centuriões, eram 200 soldados, 70 cavalos. Tudo isso para levar Paulo para longe da fortaleza, para ele não cair naquela emboscada para matar ele. E aí, de noite, ele falou assim, ó: levem Paulo até o governador Félix em Cesareia ainda esta noite. Então, ele fez tudo muito bem planejado. Eles partiriam durante a noite para não correr o risco daqueles homens chegarem a tempo de fazer a emboscada. E Paulo deveria ser levado para uma outra cidade, para a cidade de Cesareia. E em Cesareia, ele deveria falar com Félix,
Muito bem. E aí, antes de partirem, esse comandante ele escreveu uma carta a Félix, contando sobre Paulo e o perigo que ele estava passando ali naquela fortaleza. Quando os soldados chegaram a Cesareia, entregaram Paulo e a carta a Félix. O governador leu a carta e disse: o que o governador disse? Eu ouvirei seu caso quando os judeus que o acusarem vierem aqui. Então, eles já imaginavam, né, que esse povo irado, baguncento, ia ir para falar sobre Paulo. Então, o Félix disse assim: quando os judeus chegarem, esse povo, nós vamos ouvir e eu te ouvirei também. Então, prendeu o apóstolo Paulo, apesar de ser um prisioneiro, agora ele estava a salvo dos seus inimigos. Que reviravolta, né, crianças? Paulo começou conversando com um sacerdote lá no templo, foi expulso pelos judeus, bateram nele, o comandante tirou ele da mão daquelas pessoas ruins. Só que, mesmo assim, essas pessoas não se acalmaram. Alguns ainda queriam matá-lo. Então, agora Paulo foi tirado da fortaleza e está sendo levado para a cidade de Cesareia. E quando ele chegou lá, ele conversou com Félix e Félix falou: sim, eu vou te ouvir quando chegarem as pessoas que te acusam. E nós vamos descobrir amanhã o que foi que aconteceu quando eles foram falar. Então, cena do próximo capítulo, crianças. E hoje nós temos as nossas atividades. Aqui nós temos um caminho de Jerusalém até Cesareia. E você vai cobrir esse caminho. Então, você vai marcar o pontilhado que levava de Jerusalém até Cesareia. E depois nós temos as questões. Questão 1. Que palavras de ânimo Jesus disse a Paulo naquela noite? Você se lembra como foi as palavras que Jesus disse? Vou te lembrar, tá bom? Ele disse assim: tenha bom ânimo, Paulo. Seja corajoso, pois da mesma forma como você falou às pessoas em Jerusalém a meu respeito, também falará em Roma. Que gostoso, imagina, ele ouviu Jesus falando com ele e ele ainda trouxe palavras de ânimo que deixaram Paulo mais animado do que antes de ouvir aquelas palavras. Lindo, né, crianças? Eu achei lindo esse discurso de Jesus com Paulo. E aí, na questão 2 diz assim: de que maneira o sobrinho de Paulo o ajudou? O que foi que aquele jovem fez que ajudou Paulo? Ele contou a Paulo, Paulo falou: vai falar com o comandante. E aí ele contou todo o plano daqueles homens maus para o comandante. Então foi uma bênção. Ele chegou no momento certo para contar aquele plano e Paulo ser transferido de Jerusalém para Cesareia. E para onde o capitão enviou Paulo? É para você marcar a resposta correta. Tem 3 opções, crianças. Ele foi enviado para Antioquia, Cesareia ou Éfeso. Você lembra? Saiu de Jerusalém com os soldados, os cavalos, os centuriões. E ele foi para qual cidade? Cesareia. Muito bem. Marca então na sua lição Cesareia. Alguma vez Jesus enviou alguém para ajudá-lo quando você estava em apuros? Por acaso você já se meteu em alguma confusão em algum momento e na hora que você precisava chegou alguém, ou a sua mãe, o seu pai, os seus avós, os seus tios, um amigo e te tirou daquele lugar? Foi isso que aconteceu com Paulo, né, crianças? Ele estava em apuros e ele foi tirado dali para um novo lugar, para Cesareia. E Deus envia pessoas para nos ajudar quando estamos em dificuldades. Acredite e confie, criança. Sempre que você precisar, clame a Jesus e Ele pode te ajudar e te libertar dessa situação ruim que você está. Beijo da tia Angélica, tchauzinho e até amanhã, quarta-feira, quando nós vamos continuar estudando o que aconteceu com Paulo agora em Cesareia. Tchauzinho!